Fala galera, bora para mais um episódio de Vice a Vice Cara B. Certamente, para quem não sabe, esse é o novo spin-off de Vice a Vice em áudio, ou seja, em podcast, em livro. E eu vou estar explicando o segundo episódio, gente, que já saiu legendado. Também vou deixar na descrição para quem ainda não assistiu, assistir legendado, ok? E nesse episódio, gente, certamente descobrimos muitos detalhes, escutamos, no caso, a fita da Macarena e do Nestor Gonçalez. Para quem não sabe, o Nestor Gonçalez é aquele cara que dizem que a Macarena assassinou, ou seja, o inspetor acredita que a Macarena assassinou e está meio que indiciando ela. E certamente nesse episódio descobrimos muitas coisas, assim, muitas coisas mesmo. Mas eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, gente, porque eu ainda vou soltar muitos episódios. São 10 episódios, até agora eu só soltei 2. Então assim, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de Vice a Vice. E também depois visita a nossa playlist. Mas não vou me alongar muito não, porque temos muito ao que comentar aqui nesse vídeo. Uma coisa que eu deixei bem óbvia no outro episódio, gente, é que a Macarena, eu acho que eu deixei bem óbvio, que a Macarena estava no hospital. E lá que ela está meio que passando pelas entrevistas. E nesse episódio teve muito flashback. Então meio que, se nós não prestarmos atenção, acabamos se perdendo ali no meio da história, no meio da sequência da história. E teve muito flashback, vou estar explicando tudo pra vocês. E o episódio já começa do inspetor falando da Zulema. Ele fala que a Zulema não quer meio que participar, ela não quer se entregar, que tem alguma coisa ali oculta. E vocês vão entender mais à frente o que a Zulema tá descobrindo ali da Val, que é a Valéria. Assim, a Zulema é muito inteligente, gente. Ela já estava tramando há muito tempo para poder pegar a Valéria. Vocês vão entender mais à frente. E o episódio já começa com a Maca sendo entrevistada no hospital, ou seja, entrevistada, podemos dizer assim, meio que confrontada no hospital. O inspetor está colocando ela contra a parede, tentando fazer ela sumir, mas ela deixa claro que ela não matou o Nestor Gonçalez, que para quem não sabe, para quem está perdido, quem é Nestor Gonçalez, é o pai da Nereia, que a Macarena acabou assassinando lá em Vice a Vice, segunda temporada, se eu não me engano. Acho que foi segunda temporada, assim, no primeiro episódio. E ela acabou assassinando essa Nereia quando ela foge com a Zulema, Sarai. E com isso, ela precisa participar do programa de interação entre a vítima e a detenta. E assim, gente, já percebemos que começa meio que com flashback, meio que já resume esses dois tópicos que eu acabei de falar e entra no flashback, que é quando eles começam a falar, ou seja, começam a mostrar a fita da Macarena com o Nestor Gonçalez, gente. Que é aí que a gente começa a entender muita coisa. E assim que Macarena e Nestor Gonçalez, certamente eles começam mostrando a fita, né? Nós escutamos o Nestor falando, começa você, Macarena. Não, pode começar um empurrando pro outro, porque nenhum queria começar aquela sessão. Ficou o clima bem tenso, o clima tenso que eu digo é um clima de silêncio, nenhum dos dois sabia o que fazer. A Macarena não conseguia encarar o Nestor Gonçalez olho a olho, não conseguia. E é quando o Nestor Gonçalez começa a fazer uma sequência de perguntas como se fosse um interrogatório para Macarena. Começa a perguntar qual a sua comida favorita, você gosta de esporte, você gosta disso, daquilo. E a Macarena começa a ficar intensa. E é quando ele pega e entra no detalhe. Você sabe, se a minha filha estivesse aqui, ele pega e fala, não nessas palavras, mas ele se expressa desse jeito. Se a minha filha estivesse aqui, ela iria falar que ela gosta de tudo, que não sei o que, mas ela não está porque você a matou. E o clima começa a ficar bem tenso ali. A Macarena pede pro Barona, que é o diretor da Cruz do Sul, tirar ela dali. Barona, não quero mais participar, não quero. E o Barona meio que fica quieto vendo a interação deles. E é quando a fita meio que acaba. Não acaba, mas é cortada. Não sei, podéis começar hablándome de que os ha traído aqui, de por que habéis decidido dar este paso, en fin. Empiece usted. No, por favor, empiece usted. Y puede tutearme. Usted también puede hacerlo. Puedes hacerlo si quieres. ¿Qué te gusta? ¿Perdón? ¿Con qué disfrutas? No sé. Con las cosas normales. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y el deporte? ¿Hacer deporte? Bueno, aquí es difícil, pero sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Oiga, no sé, ahora no sé qué decir esto. No sabe qué decirme. Lo siento, pero no sé. ¿Sabes lo que contestaría Nerea si estuviera aquí?
disfruta con todo. Que devora cualquier novela, que le encanta nadar, que puede comer kilos de macarrones con tomate. Pero no está. Ya no. Porque tú la mataste. Mataste a mi niña. Y ya no podré hacer nada de esas cosas normales. Mírame a los ojos. No quiero seguir con esto, Barona. No le mires a él. Mírame a mí. Barona. Te he dicho que me mires. E já entrando no detalhe do Barona, gente, assim, em todo episódio, eu só assisti até agora 2, eu vejo que o Barona defende muito o programa, sabe? Ele fica muito, assim, em contato com a Zulema, mais à frente eu vou contar também isso. Ele tem um contato muito grande com a Zulema, ele defende muito esse programa, gente, eu já tô achando ele muito suspeito. Tem uma história por trás aí que eu quero desvendar até o último episódio. Eu quero desvendar não, que vai ser desvendado pela Zulema, pela nossa querida Zulema. Mas assim, gente, tem muita coisa oculta nesse episódio, ou seja, nesse podcast sobre esse Barona que é o novo diretor. Isso que eu tô falando é que vocês têm que ficar muito ligados nesse negócio de flashback, porque aparece muito. Aparece certamente a Teresa contando o porquê que ela está no programa. Ela pega e fala que outra detenta não queria participar, que a detenta Laia, ela não queria participar de jeito nenhum. Inclusive, nesse meio que intervalo já aparece a Macarena voltando puta da sessão com o Barona, porque o Barona não fez nada, ou seja, ela saiu por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, e ela já vem meio que bolada e a Tere acaba conversando com ela, o que foi? Calma, não corre, e a Macarena ali explicando, nossa, o Barona não fez nada, aconteceu isso e aquilo, eu fui de boa vontade, e o Nestor Gonçalves acabou me fazendo uma sessão de perguntas, ela estava revoltadíssima, e é quando vem uma parte muito engraçada, gente, que eu achei muito engraçado quando a Macarena pega e fala, Tere, amigas são pra apoiar, ou seja, ela fala meio que com essas palavras e a Teresa pega e fala, amiga, eu não corro assim há muito tempo, tipo, porque a Macarena estava nervosa, a Macarena estava correndo e a Teresa indo atrás dela. Então, gente, imagina a cena, sério, tinha que ter cenas nesse podcast, ia ser muito engraçado. E logo depois desse meio flashback, volta pra cena da Macarena no hospital com o inspetor. A Macarena meio que entra no detalhe que ele foi ferido na barriga, ou seja, que ele levou um tiro na barriga. E é quando o inspetor vê a chance perfeita de pegar e falar, você sabe, você agora está se lembrando, e meio que começa a acusar ela. O clima fica muito tenso, porque a Macarena pega e fala, eu não fiz nada, eu não assassinei ele, e o inspetor fica ali em cima dela, marcando em cima dela, colocando ela contra a parede, pra ver se ela consegue soltar alguma coisa suspeita, mas a Macarena não solta, ela fica meio assim, mas ela pega também, entra no detalhe de que ela só entra em confusão e que o Barão não era pro Nestor Gonçalves tá morto e tudo mais, mas ela assim é perfeita em entrar em confusões. E acaba que com isso, gente, assim que a Macarena meio que lembra, né, ela fala que ele levou um tiro na barriga, o inspetor ele começa a relembrar o que aconteceu, ele pega e fala que realmente foi o que ela estava falando, como que ela sabia, como que ela lembrava, você só lembra do que você quer e tudo mais, e meio que a conversa termina. E chegou a parte da nossa querida Zulema, gente. Zulema é a rainha dessa série, né, depois da Macarena, minha opinião. E assim que ela chega, gente, ela certamente já começa a ironizar. O inspetor ele pega e fala que ele já fez muitas sessões, que ele já teve muitos trabalhos. E a Zulema simplesmente vira pra ele e fala, eu também já fiz muitas entrevistas, não fala entrevistas, mas ela fala, eu já fiz muitos interrogatórios. E é uma coisa que você ri ali, só de escutar a voz dela falando, se pronunciando, é muito engraçado, gente. E é quando volta a fita da Tere. A Tere pega e fala que ela queria abordar, ou seja, ela pediu pro Barona, que é o diretor da nova prisão, pegar e deixar ela, não deixar, mas fazer uma coisa diferente no programa. E o Barona pegou e falou, ok, eu vou deixar tudo na sua responsabilidade. É quando a Tere meio que fica na responsabilidade, meio que é entrevistadora do programa, pelo menos naquele dia. E assim, foi muito engraçado, porque a Tere acaba descontraindo, acaba fazendo com que todas falem de sexo, que é o que elas mais gostam de fazer. Tem um diálogo ali entre elas muito engraçado mesmo,
Porém, Zulema atrapalha, gente. Zulema tá assistindo televisão enquanto elas estão ali falando um negócio sério, brincando entre elas. Zulema aumenta o volume da televisão e fica escutando televisão. Mas tem uma coisa por trás disso tudo, gente. A Zulema não estava assistindo televisão à toa, porque aparece uma coisa na televisão sobre a Valéria que vocês vão entender já já. E depois disso, volta para a sessão da Macarena e do Nestor, ou seja, para a segunda sessão. A primeira não deu certo, a Macarena preferiu sair porque estava ficando um clima muito tenso. E a segunda também ficou um clima bem tenso, gente. Não teve discussão, mas ficou os dois sem saber o que falar. E o Barona pegou e falou, vamos dar meio que uma pausa, porque não está dando. E a Macarena pega e fala não, ela meio que se intromete ali. E ela, conforme ela fica nervosa para poder impedir que o Barona cancele a gravação cai e faz aquele barulho bem alto assim. Ela acaba explicando pro inspetor, porque o inspetor fica na dúvida por que fez esse barulho, ele certamente está escutando. E ela pega e explica que ela ficou nervosa para poder impedir dele cancelar a gravação. Ela foi em cima do Barona, que é o diretor, e acabou meio que a fita caindo. E quando a fita cai, ou seja, quando a fita cai no chão, a Macarena pega e fala, eu quero falar umas coisas aqui com o Nestor sem a gravação. Meio que aparece esse flashback e o diretor pega e fala, não, precisa ter gravação e tudo mais. E ela fala, não quero falar com a gravação. E o Nestor Gonçalves meio que apoia isso, meio que apoia essa atitude dela. E ela começa a falar do filho dela, gente, que foi uma coisa assim, que deixa você comovido. Ela pega e fala que ela sentiu o filho dela, que ela... Como que ela falou? Que ela certamente via um futuro do filho dela, que ela ainda estava esperando o filho dela nascer para poder colocar o nome. Ela já tinha o nome, mas ela queria esperar o filho dela nascer. E entra naquele detalhe, fica uma coisa assim bem, vamos dizer que bem satisfatória, não satisfatória, mas bem aconchegante, sabe? Você vê a dor que ela sentiu quando ela perdeu o filho. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, a Macarena perdeu o filho pra Zulema, ou seja, Zulema fez a Macarena perder o filho lá na prisão, lá naquela cena que eu vou deixar aqui um trechinho pra você poder assistir e relembrar. E o Nestor também acaba entrando no detalhe que não sabia que a Macarena era mãe, e ela pega e fala, me responde você, depois que nós perdemos nossos filhos, nós continuamos sendo mãe, sendo pais no caso, e meio que a gravação fica num silêncio e termina. E voltando para a parte da Zulema, gente, esse coisa tem vários saltos que você tem que ficar realmente muito ligado. E voltando para a parte da Zulema, a Zulema pega e fala para o inspetor, que é a pessoa que está meio ali gravando e entrevistando, que ela foi agredida. Gente, Zulema sendo agredida, quando ela falou eu fui agredida, eu já comecei a rir e falei, mentira, tem uma coisa por trás. E realmente tinha uma coisa por trás. Ela pega e fala que foi agredida pela Valéria, que no caso é a Val. Ela pega e fala, eu fui agredida porque eu estava com saudades dela e quando eu bati palmas, quando ela chegou, ela certamente me agrediu, me deu um soco no estômago. Eu falei, gente, que mentira. E aí aparece o flashback, ou seja, a verdadeira história por trás disso tudo, da história da Zulema, né, gente? Este informe del mes en curso. Hay un incidente con la presa Valeria Rozas. Veo que me ha hecho caso y está abriendo las miras. Es una pregunta rutinaria. Estamos repasando informes y aclarando algunos detalles. ¿Qué sucedió con Valeria? Que me pateó la cabeza. ¿Valeria Rozas? Sí, me dio con el puño en el estómago hasta doblarme y cuando estaba en el suelo, ¡zas! ¿Por qué? Pues porque le toqué las palmas, llevaba días sin verla y la echaba de menos. Yo es que puedo ser muy cariñosa, aunque no lo parezca. E um detalhe muito engraçado é que ela ainda fala, a Zulema ainda fala que estava com saudades da Val. Eu não pareço, mas eu estava com saudades da Val e ela não gostou. Pelo amor de Deus, né, Zulema? E voltando no flashback, ou seja, assim que a Zulema fala a sua versão, eles mostram a versão original, que aparece como flashback também. É muito flashback que teve nesse episódio, gente. E aparece a Zulema certamente mostrando um truque pra Val. Ela chega ali, Val, vou te mostrar um truque que não sei que lá, e começa aquela dinâmica, e a Val pega e fala, Val, pra quem não sabe, é Valéria, tá, gente? Tem que explicar aqui bem direitinho, porque tem gente que se perde. E a Valéria pega e fala, o que você quer, Zulema? Porque a Zulema tá perturbando ela. E ela fala que queria visitar a Val na enfermaria, gente. Ela pega e fala, eu queria te visitar na enfermaria porque você exatamente a sua pressão abaixou, né? Eu fiquei sabendo, mas não me deixaram. E ninguém fica na enfermaria por 3 dias por causa de uma coisa. Ela já começa a estranhar
E a Valéria fala, eu não sei o que você tá falando, fica dando uma desentendida. Porém, lembra quando eu falei que a Zulema estava assistindo TV, gente? Ela, a Zulema, viu a Valéria assaltando uma mansão, ou seja, a mansão, uma casa de um jogador. E ela pega e entra nesse detalhe que ela ficou meio que suspeita se realmente ela era a Val, que é a Valéria, mas era porque a Valéria tem uma tatuagem no pescoço e a Zulema percebeu essa tatuagem e foi confrontar a Valéria, falando, eu não sei como você consegue estar aqui na prisão e estar lá fora assaltando mansões, mas eu vou descobrir, ou seja, ou você me conta ou eu descubro. E é naquele detalhe que fica aquele clima e a Valéria pega e fala, não sei de que você tá falando. E a Zulema pega e fala, você sabe sim, que não sei o que, daquele jeito irônico dela. E voltando em outra cena onde a Tere é meio que entrevistada pelo inspetor e ela pega e fala, ele pega e pergunta, você viu a Zulema, que não sei o que, ontem você viu a Zulema, alguma coisa assim. E a Teresa pega e fala, não, eu não vi. E ele fala a verdade, que não sei o que. E ela vai contando a versão dela, ela pega e fala que a última vez que ela viu, ela estava dormindo, ela foi dormir cedo e tudo mais. E entra outro flashback mostrando o que realmente aconteceu, gente. Porque eles mostram a versão deles, ou seja, entrevistas, e depois mostram o flashback da verdadeira versão. Porque as detentas mentem bastante. E quando ela estava conversando com a Laia, certamente a Tere estava conversando com a Laia, e a Zulema estava dormindo. Provavelmente isso aconteceu na cela, né, obviamente. A Laia e a Tere estão conversando ali sobre algumas coisas de mulheres, sobre safadezas, né, porque elas só sabem conversar sobre isso. E a Laia acaba perguntando pra Tere como que é fazer amor com uma pessoa que ela ama, porque a Laia nunca fez isso, e a Tere certamente tem uma pessoa que ama ela, que você provavelmente já sabe quem é. E começa aquele clima, aquele coisa, e a Zulema se mete, pega e fala, é uma merda. É uma merda porque depois que ele te ferra, depois que ele te coisa, você fica num vazio imenso e é uma coisa muito engraçada, gente. E é quando chega o diretor e chama a Zulema. Aí fica aquele clima meio assim, eu já comecei a estranhar daí o que o diretor queria falar com a Zulema, porque ele sempre chama a Zulema. O diretor é o Barona, gente, o novo diretor da prisão. Ele acaba chamando a Zulema para conversar e eles entram no consenso ali, começam a conversar e a gravação termina. Lembrando que a gravação terminou assim também no segundo episódio, no primeiro episódio, se eu não me engano. Conversa entre a Macarena e o Barona, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem. Mas assim, gente, esse episódio foi muito épico, teve muitas pontas soltas, confesso que não, está me prendendo muito cada episódio, confesso pra vocês, vou assistir o terceiro e pretendo ainda lançar essa semana, ok? Espero que vocês tenham gostado do resumo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever nesse canal, porque ainda tem mais 8 episódios pra sair desse podcast de Vice a Vice. Espero que vocês tenham gostado, hein? Um beijo e fica com alguns vídeos que vai vir a seguir, galera. Sobre o primeiro episódio legendado, sobre o segundo... o primeiro episódio, ou seja, a explicação do primeiro episódio e uma playlist de Vice a Vice para você poder visitar, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!